Estou quase a desfalecer. Dores vêm, me fazem enfraquecer, mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em tua paz. Continuo assim a caminhar. Falhas que revelam o que sou, apenas mais um mero pecador, mas posso te encontrar em meu espírito,
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como é que está seu coração? Quarta-feira, dia melhor da semana. Melhor dia da semana é quarta-feira. Por quê? Tem programa, Vidas para Cristo. Ô, glória! É bênção, né? Para mim é o melhor dia, não sei para você. Que bênção, né? Estarmos juntos. Hoje a gente tem um convidado especial, o pastor Augusto Serra vai estar ministrando a palavra. E eu tenho certeza que Deus tem algo extraordinário, assim, incrível para o seu coração, algo sobrenatural mesmo. Sabe o que é incrível? O que é sobrenatural? Aquilo que entra no seu coração e transforma a sua vida. É incrível. A palavra que ela vem, né, como um martelo, a palavra que vem como uma espada, a palavra que vem de uma forma que ela vem curando, fortalecendo, fazendo o que apraz a Deus na sua vida. A Bíblia diz em Isaías que não volta para Deus vazia a palavra. Antes ela faz o que tem que fazer no seu coração. Então assim vai ser a palavra de hoje. Que você fique bem atento, atenta para o que o Senhor vai falar conosco, né? A gente está aqui também nos bastidores aqui com a pastora Luzia, com o pastor Patrick, estão aqui nos bastidores e bênção, né? E a gente vai começar o programa, então, fica conosco. Vou estar fazendo aqui uma oração, pedindo a Deus, né? Que governe, que controle, que faça a vontade dele. Amém, pastor? Vamos orar? Amém. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Senhor, nós somos pequenos, nós somos falhos, mas o Senhor é grande, é poderoso, é soberano. Senhor, glorifica o teu nome neste lugar. Que o Senhor venha fazer a tua vontade, o teu querer, trazer a revelação da tua palavra, a palavra que cura, que transforma, que restaura, meu Senhor. Vem, Espírito Santo, governa tudo neste lugar, Senhor. Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, todas as coisas, meu Pai, para que o Senhor possa fazer aquilo que só Tu podes, meu Senhor. Para que o Senhor venha quebrar todas as cadeias. Para que o Senhor venha, meu Senhor, fortalecer os corações feridos, Pai. Levantar, meu Senhor, aqueles que estão caídos, Senhor. Em nome de Jesus. Usa Teu Filho, meu Pai, para a glória do Teu nome. Tudo é para Ti, Senhor. Nós estamos aqui porque nós te amamos, te adoramos e sabemos que o Senhor tem algo profundo para falar conosco, Deus. Vai, Senhor, onde nós não podemos, Senhor. Vai, meu Deus, aonde nós não podemos, Senhor. Ah, Deus, trabalha em cada vida, em cada família. Ah, Deus, no leito de um hospital agora, meu Senhor. Aonde eles estiverem, meu Senhor, que o Senhor possa alcançar com a palavra rema, Senhor. Em nome de Jesus, tudo é Teu, Senhor. Toma, Senhor, a glória, a honra, o poder, tudo para Ti, Deus. E assim nós oramos, agradecemos, exaltamos ao Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém, pastor Augusto, uma honra ter aqui o pastor, mais uma vez, é sempre uma bênção, né? O pastor já veio aqui várias vezes e tem dias que eu viajo, eu falo assim, vou botar o pastor Augusto para ir lá fazer o programa. Teve uma vez que eu falei, vou fazer de tanto, né, que a gente confia e sabe que Deus que usa, que Deus que faz tudo. Pastor, fica à vontade, viu? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Cumprimento a todos, irmãos, irmãs, pastores, pastoras, com a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por esta oportunidade, pela vida do pastor Patrick, da pastora Cristiane, e cremos que o nosso Deus tem uma palavra para você. Você que abriu a porta da tua casa para nós entrarmos aí hoje, você que está no seu carro, no seu trabalho, você do Brasil e do mundo, onde está nos ouvindo e nos assistindo, saiba que Deus tem uma palavra para você. E eu já quero compartilhar com você o texto de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17. Tiago, capítulo 5, versículo de número 17. A palavra de Deus, ela nos diz assim, Tiago 5,17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias era humano. Algumas Bíblias diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós.
eu fiquei a pensar no meu coração, embora a Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões do que nós, eu acredito que ele não estava obedecendo estas paixões, mas ele estava debaixo do controle do nosso Deus, pois a Bíblia diz que ele orou fervorosamente. Ele orou. Então Elias era um homem que orava, era um homem que se colocava na presença de Deus. É comum nós pensarmos que os patriarcas, os profetas, eles serviam a Deus de uma maneira diferente do que nós, mas Deus levanta o profeta Elias no momento da história onde Israel estava entregue ao pecado, onde Israel estava entregue à idolatria, onde existia um rei por nome de Acabe, um rei ímpio, uma rainha chamada Jezabel, também ímpia, com os seus profetas de Baal. E é neste cenário que Deus levanta o profeta Elias, é nessa circunstância que Deus levanta o profeta. A Bíblia deixa claro para nós em 1 Reis 16:30 que Acabe fez o que o Senhor reprovava. No versículo ainda 16:30, a Bíblia diz para nós que ele fez mais mal que qualquer outro rei. A Bíblia diz que ele ainda no versículo 31 do capítulo 16 de 1 Reis, ele não se importava com os pecados que ele cometia, e é somente um homem de oração que poderia se levantar em meio a essa situação para profetizar e para declarar mudança em meio a essa tragédia. E eu quero dizer para você nesta noite, a igreja de Jesus do século 21 está precisando de homens e mulheres que se levantem no poder e na autoridade do Espírito Santo, que se entregue à prática da oração, para que o Senhor possa usar, para que o Senhor possa trabalhar através dele e através dela. Homens e mulheres que não temam, mas se levante. Você e eu só teremos ousadia de nos levantar se antes nós nos inclinarmos no secreto da oração, se antes nós nos inclinarmos lá no quarto, aonde o Pai que vem em secreto possa nos recompensar. Assim foi o profeta Elias. A Bíblia diz no versículo 1 que Elias, o tisbita, se você procurar no mapa de Israel a cidade de Tisbe, você nem encontra. Deus levanta um homem que ninguém conhecia, mas Deus conhecia, porque ele era um homem que praticava uma oração fervorosa, era um homem que orava. Talvez ninguém conheça você, mas se o céu conhecer você, pode ter certeza que você vai orar e Deus vai te responder. A Bíblia conta para nós em 1 Reis 16, 31 e 32, que Israel passou a prestar culto a Baal. Existiam os seus profetas. Se pararmos hoje, meu irmão, se pararmos hoje, minha irmã, e começarmos a prestar atenção, muita gente não presta culto a Deus, mas está prestando culto a outras coisas. Estava vindo até a casa dos pastores e passei em frente a uma academia, irmãos, e do lado da academia tem uma igreja, assim, mais ou menos uns 30 metros. A academia estava lotada de carro na porta, e a igreja devia ter 2 ou 3 carros parados na porta. E eu disse para minha esposa: as academias estão mais cheias do que as igrejas. Está na hora de nos levantarmos em oração e começarmos a declarar que todo louvor e todo culto deve ser prestado a Deus, meu irmão.
deve ser prestado a Deus, meu irmão. Quantas pessoas hoje prestam culto ao seu corpo, prestam culto aos seus bens materiais, prestam culto a tantas coisas e estão esquecendo de prestar culto a Deus, estão esquecendo de buscar a Deus em primeiro lugar e a justiça dele, estão esquecendo de ter momentos de oração. Então está na hora da igreja se levantar como uma voz profética e declarar e profetizar que o Senhor é Senhor da terra e dos céus, que o Senhor é Criador de todas as coisas. Mas para nós fazermos isso, nós temos que nos voltar para a prática da oração. Olhe para a tua casa hoje, olhe para a tua família hoje, e olhe para a sua vida de oração hoje. Qual tem sido o teu período de oração? A Bíblia mostra para nós muito claro que Elias não tinha medo de desafios. Ele olha para Israel, ele olha para o rei Acabe e ele diz assim: Israel abandonou a Deus. Está na hora de nós nos levantarmos e declararmos para este mundo que é hora deles voltarem para o Senhor, é hora deles voltarem para a presença de Deus. Deus está chamando os profetas nesta noite, os Elias desta geração, aqueles que mesmo sendo sujeitos às mesmas paixões, mas a paixão dele maior é buscar a Deus, a paixão dele maior é estar na presença de Deus. Deus está aqui, meu querido, Deus está aí onde você está. Eu estava pensando hoje, quando nós falamos assim, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Elias, e aí nós pensamos assim, eles tinham comunhão com Deus. Acho que era bom viver naquele período. E eu fiquei a pensar, mas o Deus que estava lá naquele período é o Deus que está aqui nesta noite. A não ser que nós queríamos viver com o Abraão, porque com o Deus de Abraão nós já estamos vivendo. A não ser que nós queríamos viver com o Moisés, mas com o Deus que o Moisés servia, nós estamos vivendo, porque Ele está aqui, Ele está aí aonde você está me ouvindo, Ele está aí aonde você está me assistindo, Ele está aí. Elias olha e diz para Israel e para Acabe: vocês abandonaram a Deus. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis capítulo 18, versículo 16, 17, 18, Elias se encontra com o rei Acabe. E o rei Acabe diz assim: você é o perturbador de Israel. Elias diz: eu não, mas você é, porque vocês abandonaram a Deus e estão servindo a Baal. Mas Elias era sim um perturbador, porque Elias era um homem que orava, Elias era um homem que buscava a Deus. Quando você lê a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19 e 20, você vai ver a cidade de Filipos dizendo: Paulo e Silas estão perturbando a nossa cidade, estão nos ensinando coisas que não é lícito nós ouvirmos aqui. Eles estão perturbando. Todo homem de oração, toda mulher de oração vai perturbar o reino das trevas. Toda vez que você se entregar à oração, pode se preparar, porque alguém vai dizer: você está perturbando. Alguém vai dizer: você está perturbando. Sabe por quê? Eles vão dizer assim: você quer se mostrar que é mais espirituais do que nós, porque eles não oram, eles não clamam, e quando alguém começa a clamar, o céu começa a se mover, o céu começa a agir, e a glória dele começa a descer. Então Satanás começa a se levantar contra você, porque ele não quer que você ore, ele não quer que você clame. Mas o profeta Elias não temia, irmãos. Se você ler o capítulo 16 de 1 Reis, versículo 1, a Bíblia diz que ele se levanta e diz: assim diz o Senhor, conforme a minha palavra, não vai chover, a chuva vai cessar. Mas você leu comigo em Tiago que Elias orou para que não chovesse. Antes dele falar, antes dele se levantar diante de Acabe e de Israel, ele se dobrou diante de Deus. Então, quando você se dobra diante de Deus,
você se levanta diante de qualquer um. Se você se prostra diante de Deus, você não teme ninguém, porque você teme o Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia deixa muito claro que quando a igreja ora fervorosamente, o reino das trevas, ele é abalado. Paulo e Silas naquela prisão em Filipos, ele orou, e a oração dele foi como dinamite nas paredes daquela prisão. A prisão se abalou, houve um terremoto e as portas, as correntes de todos se abriram. Tem alguém preso na sua casa? Comece a orar. Tem alguém escravizado com os vícios? Comece a orar. Tem alguém desempregado? Comece a orar. Está difícil a situação? Comece a orar e o céu vai se mover a seu favor, meu irmão e minha irmã. Acredite nisso. Ore, ore porque o céu vai se mover. Ore porque Deus vai agir. Ore porque Deus vai operar. Me lembro, irmãos, aproximadamente uns 13 anos atrás, um pouco mais, uns 16 anos atrás, nós começávamos a construção da nossa congregação no nosso bairro, lá no Jardim Paraíso, na cidade de Jacareí. E eu me lembro como se fosse hoje. Nós terminamos de encher assim os alicerces, os baldrames, e os irmãos que me ajudavam disseram assim: pastor, agora a gente precisa de tijolos. E eu disse: então a gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Falei: mas eu vou conversar com quem tem. E eu fui para o monte orar, irmãos. E eu estava numa tarde no monte falando com Deus. Depois de orar, eu me assentei lá e fiquei sentado lá falando com Deus. E o Espírito de Deus disse assim: olha aquele pássaro, era um urubu. Olha. E eu olhei, e lá no morro estava um vento, e o pássaro ficava assim planeando no céu. E aí o Espírito de Deus falou no meu coração: aquele pássaro está fazendo força para voar? E eu disse: não, ele não está nem batendo as asas. E Deus falou: e por que ele não bate as asas? Eu falei: porque ele está seguindo a direção do vento. Deus falou ao meu coração: aquela obra de quem é? Eu disse: a obra é sua, Senhor. E Deus disse assim: quem que tem obrigação de mandar material para a obra? Eu falei: o dono da obra. Foi: quem é o dono da obra? É o Senhor. Ele falou: então siga a minha direção, e eu vou enviar tudo quanto você precisa. E de fato Deus fez, irmãos. De fato Deus enviou. Deus cuidou de cada detalhe. Deus cuidou de cada necessidade. Nós levantamos as paredes, e aí ficou faltando colocarmos os pisos. Nós tínhamos uma quantia em dinheiro, e quando estávamos vindo para comprar, uma moça ligou e disse: pastor, pode ir comprar, e o que faltar de dinheiro, eu vou mandar o restante todo que falta. Os pisos, somente os pisos da igreja, irmãos, ficou 9.000 reais. Nós tínhamos 6.000, ofertaram 3.000 reais, assim na mesma hora. Então, se você orar, Deus começa a agir. Se você se entrega à oração, Deus começa a operar. Se você entrega-se à oração, o Senhor manifesta e supre a sua necessidade. Sabe o que está faltando na nossa vida? Faltando oração, faltando persistência na oração. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e persevere
persevere em oração. A igreja primitiva orava, a igreja primitiva clamava. Nós vivemos hoje numa geração onde os homens estão preocupados com bens materiais, mas a igreja primitiva não se preocupava com bens materiais, ela não se preocupava com dinheiro. A igreja primitiva se preocupava em orar, se preocupava em clamar a Deus, e quando eles clamavam, o templo tremia, o local tremia, a glória de Deus descia. Se a igreja do século 21 voltar a orar, Deus vai manifestar com o poder e com a glória dele, e Deus vai agir, Deus vai operar. A Bíblia diz para nós: Elias era homem sujeito a mesmas paixões, e ele orou. Você está orando? Ou quando você se pega a orar, de repente você já se pega pensando em algo muito distante? Adentre na presença de Deus em oração. Adentre na presença de Deus no clamor. Quando você lê a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 até o versículo 39, você vai ver Elias fazendo uma oração quando ele desafiou os profetas de Baal. A Bíblia diz que o Elias era um homem tão ousado que ele conserta o altar, ele parte o bezerro e coloca sobre o altar, e aí ele vai pedir fogo a Deus. Mas antes disso, ele faz uma vala em volta do altar e diz: coloque água uma vez, coloque água 2 vezes, coloque água 3 vezes. E a Bíblia diz que eles colocam água, mas Elias ia pedir fogo. Mas o desafio de Elias era maior, meu irmão. Agora está todo molhado, mas vamos aprender uma lição importante. Quando Elias diz para colocar água no altar, depois de 3 anos, conforme Tiago 5,17, 3 anos e meio sem chuva, o que era mais valioso naquele momento? Era a água. Depois de 3 anos sem chuva, pastor, a coisa mais valiosa era a água. Elias diz: coloque água neste altar, coloque o que você tem de valor neste altar. Já prestou atenção que nós muitas vezes queremos orar, mas aquilo que é muito valoroso para nós, nós não queremos colocar no altar? E eu paro e pergunto agora: existe algo mais valoroso do que o nosso tempo? Tem gente que diz: eu não tenho tempo para orar. Alguns líderes dizem: eu trabalho tanto na obra de Deus que eu não tenho tempo para orar. Martinho Lutero dizia: eu faço mais em 4 horas orando uma do que em 5 horas sem a oração. Então crie o hábito da oração. Elias coloca água e agora ele vai fazer uma oração: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostre para este povo que tu é Deus e que eu sou o teu servo. Responde-me, Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. E a Bíblia diz que Deus manda fogo do céu, consome o sacrifício, lambe toda a água ao redor, e a Bíblia diz que Deus responde. E o povo diz: só o Senhor é Deus. Só podemos fazer uma oração curta dessa se antes estivermos em oração na presença de Deus. Onde estão os círculos de oração? Onde estão aqueles da oração da madrugada? Onde estão aquelas irmãs que choram no altar? Os pastores que choram no altar através da oração? Lembra daquele fundador do Exército da Salvação? É o William alguma coisa, William Booth, se eu não me engano, mais ou menos isso.
Os obreiros dele correram para ele e disseram assim: já fizemos tudo para as pessoas ir para a igreja e ninguém quer ir. A gente não sabe mais o que fazer. A resposta dele foi: vocês já experimentaram chorar? Chorar nos pés de Jesus em oração. Irmãos, lembra 1 Samuel capítulo 1? Você leu o capítulo 2 de 1 Samuel e o capítulo 3. Os sacerdotes estavam entregues ao pecado, mas uma mulher se ajoelha no altar e chora no altar, e Deus dá a ela um filho que vai trazer mudança para toda a nação. Então, se você orar, Deus vai trazer mudança na sua casa, na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, na sua empresa, na sua igreja. Deus vai trazer mudança. Você não pode se acovardar. Você precisa orar. Você precisa orar. Logo depois do desafio dos profetas de Baal, que o fogo desceu do céu, no capítulo 18, no versículo 40, 41 até o 46, Elias vai olhar para o rei Acabe e dizer: aparelhe o seu carro e vai, porque eu estou ouvindo uma chuva grande vindo. Elias sobe no monte, coloca a cabeça entre os joelhos e ele ora. E ele diz para o moço: sobe lá e olha em direção ao mar. O moço subiu uma vez, desceu e disse: não tem nada. Sobe de novo e não tem nada. Pela 7ª vez o moço volta e diz: estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: a chuva está vindo, porque o homem de oração, tudo que parece pequeno na mão de um homem de oração, o Senhor ele multiplica. Pare e pense em João capítulo 6. Eu ia pregar sobre João capítulo 6, 4 maneiras de resolver problemas. João capítulo 6, a multiplicação dos pães. A primeira maneira é mandar todo mundo embora. Os discípulos disseram: manda a multidão embora. É uma maneira de resolver problema. Manda todo mundo embora e acabou. Segunda maneira é olhar e dizer: eu não tenho dinheiro, porque nem 200 denários dá para resolver esse problema. A terceira maneira é olhar e dizer: puxa, tem aqui 5 pão e 2 peixes, mas é tão pouco. O que é isso para tanto? Não dá para resolver. Mas existe uma maneira espetacular, e Jesus nos ensinou. Jesus diz: me dá aqui os 5 pães. Ele pega os 5 pães e ele dá graças por aquilo que tem. Sabe o que eu aprendo? Quando eu não tenho o que preciso, eu dou graça por aquilo que tenho. Quando eu não tenho o que preciso, eu dou graça por aquilo que tenho. E quando eu passo a dar graça por aquilo que tenho, Deus manda aquilo que eu preciso. Lembra de Gideão, irmãos? Ele estava malhando trigo na onde? No lagar. E o lagar é lugar do quê? De prensar uvas. Então, quando eu não tenho o que preciso, eu uso aquilo que eu tenho. Ah, um dia se eu tiver. Ah, um dia se eu puder. Não, vai dando graças. Deus vai te conduzindo, vai dando graças, e Deus vai colocar na sua mão aquilo que você precisa. Vai dando graças. Jesus deu graça e repartiu. Sobraram quanto? 12 cestos cheios. Deus pode. Mas você já viu quantas vezes a Bíblia diz que Jesus orou? A Bíblia diz que Jesus orava de manhã, a Bíblia diz que Jesus orava de madrugada, a Bíblia mostra para nós Jesus orando antes de tomar decisões difíceis, a Bíblia mostra para nós Jesus orando lá antes da cruz, a Bíblia mostra para nós Jesus um exemplo de oração. Então a igreja precisa aprender a orar fervorosamente, orar sempre. Lucas 18:1, Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmurecer. Lucas 11,
21, os discípulos disseram: ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Isso é sinal que João era um homem de oração, que Jesus era um homem de oração, e os discípulos queriam aprender também a orar. Eles não disseram: ensina-nos a curar os doentes. Eles não disseram: ensina-nos a pregar. Não, eles disseram: ensina-nos a orar. É o que nós precisamos aprender. Só faremos as coisas bem se estivermos uma boa vida de oração, oração saudável, oração fervorosa. Efésios capítulo 6, 18, o Paulo disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17, ore sem cessar. A igreja precisa voltar para a oração. Você que me ouve, eu estou aqui, preciso voltar para a prática da oração. A igreja do século 21 precisa voltar para a prática da oração. Esse assunto tem enchido o meu coração, irmãos. Precisamos orar, orar, até Deus me ouvir? Não, orar até eu conseguir ouvir a voz de Deus, porque a oração não vai mudar a Deus, mas a oração vai mudar a mim. A oração vai mudar a minha vida. A oração vai mudar a maneira de eu ouvir a voz de Deus, vai mudar a maneira de eu ler e ouvir as Escrituras Sagradas. Então ore fervorosamente. Elias orou e orou outra vez. Eu amo esse trecho de Tiago 5,17. Ele orou. Então, quando nós aprendermos que a oração é o que muda. Você já leu Atos capítulo 6, versículo 4? A igreja estava crescendo e alguém disse assim: as viúvas estão sendo desprezadas. Eles constituíram os diáconos e disseram assim: nós vamos perseverar na oração e na ministração da palavra. Nós vamos perseverar em oração. Irmãos, vamos perseverar em oração. Igreja de Cristo que me ouve, vamos perseverar em oração. Você novo convertido que está me ouvindo e me assistindo, persevere em oração. Ore em todo tempo. Leia a palavra em todo tempo. Volte-se sua vida para o altar da oração. Quando você lê os salmos, você vê os salmistas falando de oração. A Bíblia está toda cheia de oração, de Gênesis ao Apocalipse. A igreja orando, os profetas orando, os patriarcas orando. Então ore. Lembra o Jó? Como que o Jó venceu? Orando pelos seus amigos. Então ore pelos seus amigos, orem por aqueles que lhe perseguem, abençoa aquele que te persegue, mas ore, não desanime. Pastor, estou tão fraquinho na oração. Então ore. Eu ouvi alguém dizendo essa semana: você que não sabe orar, ore até aprender a orar. Mas ore, fale com Ele, converse com Ele, tire tempo para Ele, tire tempo para Deus. É maravilhoso nós citarmos alguns textos das Escrituras, mas só conhecermos ela não muda a nossa vida. O que muda é quando a gente coloca em prática. O que muda é o que eu começo a praticar. Por exemplo, quando alguém diz: Deus pode fazer tal coisa. É claro que pode. Ele é onipotente, irmãos. Deus pode abrir uma porta.
Claro que pode. Eu só estou constatando um fato que Deus pode. Mas o que muda é quando a gente diz: eu creio que Deus pode. E Deus vai fazer. Eu vou orar porque Deus vai realizar. Eu vou orar porque o Espírito Santo vai se mover. Eu ouvi essa semana um pregador, ele disse assim: Igreja de Jesus, um dia desse, um homem simples vai ler a Bíblia e vai praticar o que está escrito, e nós vamos ficar com vergonha, porque nós ficamos com tantos conhecimentos e esquecemos de crer na simplicidade que Deus faz e que Deus opera. Nessa noite, a mensagem que eu quero deixar para você: ore. Elias orou. Deus está procurando os Elias da nossa geração. O Elias era homem sujeito às mesmas paixões, e nós somos sujeitos às mesmas paixões de Elias, que amava estar na presença de Deus, amava a oração, tinha compromisso com ela. Então tenha compromisso com a oração e clame pela presença dele. Eu quero orar com você. Você que está hoje me assistindo e me ouvindo, saiba, Deus está contigo. Você que disse assim: Deus fala comigo, Ele está falando com você, Ele está com você, Ele não te abandonou. Por mais difícil que seja essa luta, Ele está com você. Você que está aí agora, talvez fazendo um trabalho, um serviço e ouvindo, Ele vai entrar com providência, Ele vai curar você. Ele vai restaurar seu casamento e a sua família. Ele vai restaurar a sua vida espiritual. Ele vai restaurar as suas finanças. Pode ter certeza, Ele é contigo. Querido Senhor, eu oro nesta noite. Louvo teu nome esta noite, porque creio que o Senhor realizou um milagre na vida desta pessoa que está nos assistindo agora. Esta pessoa que precisa de cura na coluna, nos ossos, nos nervos e nas juntas, pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Como Ezequiel disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Pai, esta pessoa ouviu a tua palavra, e que o poder da sua palavra alcance ela agora, curando, libertando, salvando a família, libertando e restaurando a vida do filho, da filha, do esposo, da esposa, abençoando, Deus, este empresário, abençoando este comerciante, abençoando, Pai, esta pessoa que está desempregada, mas está orando com a gente agora, pedindo uma porta aberta. Ah, meu Deus, vem com teu poder e realiza o milagre. Manifesta com o poder da tua glória, manifesta com o poder da tua glória, Pai, restaurando vidas, curando e libertando, e dando assim, ó Deus, uma grande vitória para este povo, uma grande vitória para este irmão e esta irmã, um grande milagre. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você que está nos assistindo e ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, faça isso urgentemente. Ou você que está nos assistindo e está enfraquecido, talvez não tenha uma igreja a congregar, procure uma igreja, procure uma casa de oração, aonde você pode ser recebido, e saiba, Jesus tem uma obra na sua vida, Jesus tem um milagre para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe e creia que o Senhor tem bênção para você. Eu agradeço a oportunidade, louvo a Deus pela vida da pastora Cristiane, pelo ministério Vidas para Cristo. Se vocês não sabem, eu vou adiantar de primeira mão, tem novidade vindo para vocês, vai ser bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Saiba que Deus está contigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Coisa boa, amados, ouvir sobre oração, que é o que mais a gente precisa fazer, né?
Uma vez perguntaram para mim assim, pastora, qual que é mais importante, orar ou ler a palavra? Eu falei, tem que ser meio a meio, né? Mas quando você ora, você vai ter a intimidade, né? E quando você lê a palavra, você vai ter o entendimento. Então tem que ter um equilíbrio. Mas orar é a primeira coisa que a gente aprende. Ninguém aprende a ler a Bíblia antes, né? Primeiro você aprende a ter uma comunhão, aprende a orar. Então, e realmente tem faltado isso. Realmente tem faltado, porque às vezes você vê o desespero das pessoas. Aí eu pergunto, você já orou? Às vezes nem orou, né? Às vezes nem apresentou para o Senhor, já está mandando... Porque o problema hoje também é que as pessoas pegam e trocam a oração pela internet. Então, não é que a internet é ruim, ela é maravilhosa, né? Eu uso bastante. Mas, ao invés de ir para o joelho, vai para a rede social. E aí fica mais vazio do que já estava. Fica mais atribulado do que já estava. Fica com mais desespero do que já estava. Então, vai para o altar de Deus, né? Foi tremenda essa palavra, pastor. Boa foi essa palavra, pastor, né? Como a gente tem mania de falar. E que o Senhor continue te abençoando, né? Abençoando sua família, ministério. Pastor tem uma igreja no Jardim Paraíso, chama Igreja Pentecostal Unção Contínua. Então, vai lá, né? Conhecer a igreja. Fica na rua João de Brito. Já decorei. Em frente ao número 420. Decorei o nome da rua. É uma bênção a igreja, viu? Vai lá porque você vai ser edificado. Terça-feira tem culto. Terça, quinta e domingo tem culto lá, né, pastor? Tem mais dia? Terça, quinta e domingo. Então vá algum dia lá que você vai ser muito edificado. Pastor ora lá pela sua vida, né? Mais e mais. E é isso aí. Gente, nós estamos felizes. Vou convidar o pastor Patrick e a pastora Luzia que estão aqui. Não vou pedir para vocês orarem, não. Só para vir aqui, gente. Dar um oi, dar uma paz do Senhor. O pastor já orou, né? A gente não vai orar mais. Mas só para eles darem uma paz do Senhor, porque eles ficam ali nos bastidores, né? Ficam ali acompanhando, vem junto, glória a Deus. E aí eles vão só vir aqui falar a paz para vocês, abençoar a sua vida também, né? É bom. Vem, gente, vem, gente. Eles vêm, ainda vêm as passos de tartaruga. Vem. Pode falar aí, a paz do Senhor, cumprimentar as pessoas. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Maravilhosa foi a palavra dessa noite. Cremos que o Senhor Jesus alcançou você, alcançou a sua casa, a sua família, e a bênção do Senhor adentrou seu lar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Louvo a Deus pela vida do pastor. E verdadeiramente temos que nos derramar nos braços do Senhor, orar, falar com Deus, ter intimidade, para que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, venha estar sempre dentro de nós, nos trazendo a direção correta. Eu louvo a Deus por essa palavra, louvo a Deus por esse programa, louvo a Deus pela vida da minha esposa, idealizadora desse programa, pela vida do nosso diretor. Louvo a Deus pela vida dos nossos amigos aqui, pastora Luzia. Deus abençoe vocês sempre grandiosamente. Amém, gente? Que bênção, né? Pronto, já que vamos encerrar, só queria que eles viessem aqui se apresentar, né? E falar com vocês. Foi uma bênção essa palavra. E a gente já tem que se despedir. Semana que vem, né? Tem programa de novo, se Deus nos permitir. Quarta-feira, às 20 horas, programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom em São José dos Campos. Continua assistindo, acompanhando, enviando esse programa, essa live, né? Aonde você estiver aí, seja pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, envia aí para outras pessoas para ouvirem essa palavra. Quantas pessoas precisam de oração? Não de oração do outro, né? É o crente 6 horas, que a gente fala, 6 horas por mim? Não. Que você também possa orar. É importante a gente orar, mas que você também possa se colocar diante do Senhor. Que você seja conhecido também no céu, através da oração, né? Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tchau, tchau e até semana que vem, se Deus nos permitir. Se o Senhor manda seguir, seja feito até o fim. Jogo a rede ou vão pregar,
em terra firme ou alto mar. Não ninguém conseguir e nem conseguirá. Não cabe em mim, em 2 ou 3 mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força aqui. Em sua excelência é seguridade aquele que a permitir. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada Deus. Eles pensaram que me fariam recuar. A glória é pesada e a tribulação é leve e já vai passar. Tudo que acontece a mim fará com que o meu Senhor seja conhecido. Mais vale tua vida em mim do que a minha dor. Cristo, não consigo ver mais além que isso. Nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu. Vida desmedida, ilimitada Deus. Somos abatidos, mas não destruídos. Ainda boa obra eu sei. Seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados. Glória-me a sua cruz. Esperança irrompe no sangue de Jesus. Não consigo ver. Cristo, não consigo